Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas Mugnos e nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre o 12 Factor App. Então nós já falamos sobre 5 fatores anteriormente em outros vídeos. Agora nós vamos falar sobre o sexto, o sétimo e o oitavo fator, que também são bem importantes. Então o sexto fator é algo que eu sempre falei muito no canal, inclusive se você procurar por stateless e stateful, você vai ver que eu já falei bastante sobre isso daí. Então a ideia do processo é que todos os seus processos, galera, é muito abrangente quando a gente fala sobre o 12 Factor, porque ele foi criado, são diversas coordenadas, mas não é a coordenada técnica, é uma coordenada mais teórica. Então, o que é um processo? Processo, você imagina lá que pode ser o seu microserviço rodando em algum lugar. Então, às vezes, você fica meio nessa, é um microserviço, é um processo, é uma aplicação, o que é exatamente? Então, um processo é um serviço que você tem rodando lá. Então, imagina o seguinte, se eu tiver considerar que eu tenho um container aqui. Eu tenho 3 containers rodando em diferentes lugares, usando ECS, Kubernetes, tanto faz. Eu tenho esses 3 containers e eles são a minha aplicação. Aí o meu processo seria que esse daqui é um processo, esse é um outro processo e esse é um outro processo, apesar de ser exatamente a mesma aplicação. Mas o que acontece? Eu tenho 3 containers, quer dizer que eu tenho clientes de diferentes lugares. Então, se eu tiver um cliente aqui, um usuário, né? Ele vai vir para esse daqui. Aí, se eu tiver um segundo usuário, ele pode vir para esse daqui. E um outro usuário, né? Ele pode vir para esse daqui. Então, eles sempre vão ser roteados através, provavelmente, de um load balance, um balanceador de carga, de alguma coisa assim. Mas, enfim, vai existir alguma coisa que gerencia isso daqui e ele cai em um desses processos. E o que você tem que pensar? Que se o usuário 1 ele fizer uma alteração, criar um relatório, por exemplo, e esse outro usuário for ler esse relatório e ele cair nesse servidor, cadê esse cara? Aonde está esse relatório? E o mesmo desse. Então, o que acontece? Os processos eles precisam ser stateless. Isso quer dizer, inclusive, que se eventualmente esse servidor vier a perder, esse relatório, cadê ele? Enfim, aí fica complicado. Então, a ideia de você ter o processador serverless, ser um stateless, é que tudo que eles tem que ser assim, só o processamento mesmo. Todo dado que ele for pegar, por exemplo, eu gerei um relatório, ele joga no S3 bucket, na AWS, por exemplo. E aí, se o usuário desse daqui for conectar nesse relatório, ele vai para lá e vai para lá. Então, tudo tem que ser o quê? Lembra daquele outro fator que nós falamos? Aqueles serviços de apoio? Então o S3 poderia ser o meu serviço de apoio, porque esse servidor, essa minha aplicação aqui, ela só vai fazer o processamento e ponto final. Então isso daí que diz o fator de processes. E aí o que acontece? Eu coloquei aqui FS, DB, S3, que é exatamente isso daqui. Então, se você precisa armazenar informações, beleza, você utiliza essas soluções. Você fala, putz, mas eu preciso que seja local. Tem que analisar o que exatamente você está fazendo. E talvez soluções como S3FS, ou talvez soluções de simplesmente colocar no servidor, depois sua aplicação jogar para um bucket em algum outro lugar. Enfim, tem diversas coisas que você pode fazer e não é impossível. Você só precisa o quê? Ajustar a sua aplicação, modernizar a sua aplicação e assim por diante. E outro fator é o port binding. O port bind, galera, o bind de porta nada mais é do que o seu serviço ele estar em escuta em alguma porta. Então imagina, eu tenho o meu servidor. Eu vou falar sobre containers aqui. Eu tenho 2 containers que são slaves. Estou rodando ali meu Kubernetes. Eles têm uma sequência de porta até 65 mil e pouco. Os 2 têm. Isso quer dizer que ele tem um slot para a porta 80, um slot para a porta 443 e assim por diante. Esse cara ele também tem um slot para cada um deles. Se eu for executar dentro desse container aplicações diferentes, como por exemplo a aplicação A e a aplicação B, e essas duas foram aplicação web, e eu estou utilizando a porta padrão, que é 80 ou 443, o que acontece? Apenas um vai poder fazer o bind dessa porta. Então, este fator diz que você não deve ficar se preocupando com essa questão de porta. Você tem que alterar as portas, usar portas dinâmicas, portas diferentes. Como, por exemplo, eu poderia usar aqui, ao invés de esse daqui usar 80, ele poderia usar porta 50 mil. 50 mil, né? Nem tem. Porta 5 mil, vou falar. Então, é isso daí que diz esse... Ah, não, tem, né? Claro que tem a porta, mas enfim. Mas eu falei aqui 5 mil. Mas o ponto é, você tem os serviços que eles vão fazer um bind para uma porta qualquer. Você não vai ter aquele, nossa, eu preciso daquela determinada porta. Porque senão eles geram conflito, tá, galera? E na sua aplicação, isso tem que ser algo simples de você alterar. Ou talvez algo transparente de você alterar.
utilizando como, por exemplo, soluções de load balancer, onde você vai fazer uma chamada de uma URL ou de um API Gateway e ele vai mapear para um determinado serviço que para você tanto faz, é transparente isso daí. Então lembre-se que existem diversas possibilidades, tá, galera? E a concorrência, que é o concurrence. O que quer dizer? Bom, é o ato de você conseguir aumentar a execução paralela em uma determinada funcionalidade da sua aplicação. Bom, deixa eu sair dessa palavra que parece que essa frase ficou meio difícil. O que é? É a capacidade de você pegar o seu serviço e escalar ele. Então, se eu tenho 10 usuários, um servidor ou a minha aplicação rodando uma instância dela, tá legal. Mas se eu tiver 20, o que eu preciso, ao invés de aumentar esse servidor, eu crio um adicional. Ah, mas e se ele aumentar para 30 usuários? Eu crio mais um. E a ideia é que você vai executar uma quantidade de clientes aqui, uma aqui, uma aqui. Então, dessa forma, você vai ter o quê? Execuções paralelas, galera. Então, nada mais é do que o ato de você conseguir executar, não necessariamente paralela, a ponto de você falar, olha, é um processamento, eu vou dividir ele para conquistar. Não, processamentos diferentes. Você vai fazer o scale da sua aplicação. Então, a sua aplicação ela precisa saber se escalar. Você precisa utilizar auto-scaling, por exemplo. Tem diversas soluções, como por exemplo a AWS próprio auto-scaling, que já trabalha com load balancer, ou se você está usando containers, tem auto-scaling de containers, tem auto-scaling do próprio orquestrador em si, como por exemplo ECS. Isso se você não estiver usando um Fargate, por exemplo, tá bom, galera? Então, legal. Então, esse daí que eu tinha para falar, esses são os 3 fatores e ainda nós temos mais que eu vou falar no próximo vídeo para não ficar aqueles vídeos muito longos, aquela coisa enorme, tá bom, galera? Então, esse daí, até o próximo vídeo. Vamos lá.